Seja muito bem-vinda! Está no ar mais um episódio aqui do podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, faz sentido, abraça ela, porque se chegou, é porque você dá conta. Estamos aqui no nosso 20º episódio do podcast Ela Dá Conta, da nossa série sobre autocuidado. Uma série importantíssima que, se você já me acompanha aqui, sabe o quanto que eu falo, né? O quanto que isso é importante, o quanto que ela está presente na minha rotina, na rotina das nossas alunas e na rotina de quem nos acompanha aqui também. E para a gente avançar nessa série sobre autocuidado, eu convidei uma médica, doutora, musa fitness, ela que é endocrinologista e nutróloga, doutora Carla Guedes, que fala muito sobre autocuidado e vai ensinar muito aqui pra gente. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, queria agradecer a oportunidade. Vamos, cuidar, vamos conversar um pouquinho para ajudar mais mulheres, mais Sim. pessoas Sim. nesse autocuidado, que eu acho que realmente move a vida. Move a vida. Tem muita coisa pra gente desmistificar, né, doutora? Exatamente. Posso dizer assim. E pra gente iniciar esse podcast, eu quero primeiramente agradecer a nossa patrocinadora oficial, que você já conhece aqui, que é a JCF, autorizada da Caoa Cherry. Ela tem aqui uma ação, gente, específica para quem está nos ouvindo. Emplacamento total grátis, mais película, mais 2 revisões grátis e tanque cheio. Doutora Carla, toda empreendedora precisa de um bom volante, né? Com certeza. Então, a Caoa tá aí sempre presente junto com a gente, é a nossa patrocinadora oficial aqui do nosso podcast. Doutora Carla Guedes, você que estava trazendo aqui nos bastidores, né? Na verdade, identificando algumas coisinhas, viu, gente, aqui nos bastidores. Você fala muito, né, sobre a medicina, sobre como que você pode trazer e tornar ela presente no seu dia a dia, que é muito mais do que você tomar um remédio para curar aquela dor específica. A gente pode trabalhar com prevenção, com saúde. Então, como usar a medicina ao favor é o nosso tema de hoje, né? E eu quero já começar te fazendo essa pergunta. Como que a gente pode usar a medicina a nosso favor? Eu acho que, na verdade, desde que eu me formei, desde que eu estava na faculdade, eu sempre quis fazer um cuidado totalmente diferente do que eu via da maioria dos profissionais. Tanto que eu fui fazer meu consultório, eu falei para o arquiteto, eu quero uma coisa super humanizada, eu quero um balanço aqui no meu consultório, eu quero que a pessoa chegue e sinta que está em casa, que ela pode falar, que ela pode dizer todas as suas dores. E a gente usar a medicina a nosso favor é entender que nós temos nossas limitações e que o médico está ali para ouvir essas limitações e potencializar o que a gente tem de bom e corrigir o que a gente tem de ruim. Então, quando você vai fazer uma anamnese, né, quando você vai avaliar esse paciente, você tem que pensar e perguntar para ele desde hábitos alimentares, ao que ele dorme, como é a vida sexual, o que come, como é o intestino, tudo influencia. Ah, Carla, mas eu vim aqui cuidar da minha tireoide. Sim, mas você é uma unidade, você é uma pessoa como um todo. Então, Sim. A gente precisa entender todos esses detalhes para fazer as coisas acontecerem. E aí, quando a gente fala, vamos usar a medicina a nosso favor, é entender que determinadas situações na nossa vida vão necessitar que a gente use alguma medicação, que a gente tenha um acompanhamento de um médico, de um psicólogo, de um nutricionista. Sim. E que isso muda vidas, assim. Acho que o que mais que motiva... Sim, e os olhos brilham, viu? Que muda vidas. É que muda vidas, assim. Eu amo demais o que eu faço. E é esse feedback de tipo, nossa, Carla, eu tô muito melhor, eu tô dormindo, minha vida mudou. Sim. Não é sobre a doença, é sobre a pessoa. E a saúde também, né, da gente. Por que você acredita, Carla, que... eu vou falar e eu vou me incluir também, viu, gente? Porque a gente sempre deixa pra depois, né? A gente nunca trabalha com prevenção. Eu percebo que é até algo comum. Uhum. Que o próprio mercado trouxe isso, e eu acho isso bacana pra gente, essa busca maior pelo autocuidado, essa busca maior pela rotina de atividades físicas, suplementação. A gente percebe que é uma tendência, né, que vem se acontecendo na prática, mas não era assim, né? Não, mudou completamente, né? De alguns anos pra cá é que houve essa mudança e que, na verdade, a medicina, ela era uma medicina
curativa, então eu esperava estar morrendo para ir no médico, aí o médico ia lá e dava uma organizada naquilo ali, e que hoje não, tem pacientes que chegam para mim, até eu falei para você no início, Carla, eu vim para você cuidar de mim, eu vim porque eu cheguei aos 40 anos, eu quero saber o que eu vou fazer a partir de agora. E aí já tendo esse entendimento de que prevenir é muito melhor do que você esperar que a doença aconteça, que algo de fato se torne um desfecho desfavorável e irreversível muitas vezes para cuidar, mas isso é muito recente. É bem recente e ainda não é tão comum, né? Isso. Existe muito mito de que é caro, de que tomar remédios, né, é caro, mas acho que muito mais caro é a gente não prevenir. Totalmente. Você percebe que na tua, até nos próprios pacientes, né, que hoje você atende, é uma busca maior, o teu perfil de pacientes é uma busca maior por prevenção ou por tratamento? A maioria por prevenção hoje, mas assim, já houve até, acho que isso é uma mudança, inclusive, do perfil do profissional, porque vão ter profissionais que vão chegar só paciente problema, só paciente bomba para você resolver a bomba. Mas hoje, por eu sempre pregar isso nas redes sociais e tudo, já existe esse movimento que eu acho uma gracinha, tipo assim, o paciente fala, eu vim, Carla, assim, eu quero perder peso, mas eu vim para cuidar da minha saúde. Ai, que legal. Tipo, é algo acessório a perda de peso, é algo acessório cuidar da tireoide. Então, as pessoas, elas começaram a entender que elas precisam cuidar do todo, elas precisam se prevenir para depois ir para aquela causa específica, ou enfim, a causa específica está englobada, mas graças a Deus eu tenho notado uma mudança aí nesse perfil. Acho que vem muito atraído também por você, né? Como você bem falou, é reflexo do posicionamento da gente. E eu te apresentei, doutora, como médica, endocrinologista e nutróloga. E tem muito, eu vou dizer assim, inclusive eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Qual é a diferença? Quando que eu procuro um nutrólogo? Quando que eu procuro um endócrino? Quais são esses papéis? Que eu acredito que tem uma relação, né, entre eles, mas cuidam enfim, de pilares diferentes, né? Explica melhor um pouquinho pra gente. Essa é uma dúvida extremamente frequente, motivo de vários posts no Instagram, né? Coisas assim. Mas, basicamente, o endocrinologista, ele cuida de todas as doenças que envolvem o metabolismo e as doenças hormonais, digamos assim. O nutrólogo, ele também pode estar relacionado a isso, mas ele vai estar focado um pouco mais em doenças do estilo de vida, doenças em relação à alimentação. E aí, por exemplo, então, metabolismo, hormônios, eu vou cuidar de menopausa, eu vou cuidar de uma perda de massa óssea, eu vou cuidar de uma criança que não cresce, eu vou cuidar de uma tireoide. O nutrólogo não, o nutrólogo vai mais para obesidade, ele vai mais para um colesterol que às vezes está um pouco desregulado, ele vai mais um pouco para doenças que têm relação, obviamente, com causas genéticas, mas também do estilo de vida e questões alimentares. Então, eu essa semana mesmo atendi uma paciente que ela tinha ido para vários gastros, ela tinha ido para várias nutricionistas, ela veio, eu vim porque eu preciso cuidar do meu estômago, do meu intestino, e eu preciso de você para adequar quais são os micronutrientes que são fundamentais, enfim. Então, existem diferenças, mas uma coisa é um braço da outra. Tanto que eu iniciei fazendo a endocrinologia e aí eu sentia muito arder no meu coração a falta desses detalhes. Sim. Dessa coisa minuciosa de tipo, eu vou cuidar de um paciente que tem problema na tireoide, mas ele precisa suplementar um ferro, ele precisa suplementar uma vitamina D, ele precisa suplementar, enfim, alguma vitamina específica que o endócrino raiz, digamos assim, às vezes ele não vai olhar para esses detalhes. Então, é uma coisa complementa a outra. Sim. Tanto que eu atuo, eu digo, meu principal é o endócrino, mas eu sempre vou ali pincelar na nutrologia, eu sempre vou puxar um pouco disso, porque na verdade acaba que é um conjunto. E isso é bacana porque eu nunca tive a oportunidade de ser sua paciente ainda. Ainda. Mas eu escuto muito pacientes suas dizendo assim, nossa, a Carla, a doutora, ela olha do pezinho, assim, do fio do cabelo até a ponta do dedo, a forma como você aborda, e vem muito desse teu brilho do olho, né, do você ajudar, do você transformar. E a gente está falando, doutora, de mulheres empreendedoras, né, mulheres que estão aqui nos ouvindo ou que querem empreender, ou que já empreendem, que têm o seu negócio. São mulheres, muitas vezes, que assumem vários papéis, e a gente, principalmente mãe, é sempre o outro primeiro, é sempre os outros projetos primeiro, é sempre a casa primeiro, é sempre a família primeiro, o pai, a mãe e depois ela. Exatamente. O que é que você poderia falar sobre isso? Por que a gente deixa sempre
a gente em si em segundo plano? E qual é o impacto disso na nossa rotina, nos nossos negócios? É engraçado que hoje de manhã eu tava fazendo escova no cabelo e a menina que escova meu cabelo falou assim, Suzy, ela vai assistir aí, viu? Ela falou, eu falei, Suzy, você começou seu tratamento que eu passei pra você? Ela, não, Carla, que eu tô dando prioridade à reforma da minha casa. Olha. Aí eu virei, pelo amor de Deus, tem que cuidar de você, olha como é que você tá uma pilha de nervos, nananã. Então, assim, esse comportamento, eu acho que tá muito relacionado à falta de entendimento de se priorizar mesmo, que às vezes nós mulheres temos essa dificuldade, a gente, tipo, quer assumir inúmeras funções, Sim. inúmeras tarefas, quer dar conta de tudo. E, eu sempre posso deixar pra depois. Não, eu aguento, até aqui eu vou. Meu filho não aguenta, meu marido não aguenta, enfim, minha mãe não aguenta, mas eu aguento. Então, tem também muito desse espírito de que a gente consegue tudo, que a gente dá conta. Dá conta, né? Mas que temos limitações. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque dá conta a que custo? Dá conta de que forma? Você está realmente presente? Você está ali verdadeiramente com seu filho? Você está ali verdadeiramente com seu marido? Hoje, uma das queixas mais comuns, mais frequentes é libido. Carla, não tenho vontade de ter vida sexual. Sim. É assim, ou quando tenho, faço de forma forçada, ou não consigo atingir, sei lá, um orgasmo. E aí eu falo muito que começa aqui, ó. Começa na mente, começa realmente no psicológico. Em quantas tarefas você está envolvido? Porque a mulher às vezes não tá lá, não relaxa. Tipo assim, ela tá lá. Ela quer dominar até nessa hora, né? Exatamente, quer dominar até nessa hora. Não relaxa, não consegue ter um momento de realmente, tipo, não, eu tô aqui com meu marido, vou aproveitar. Não. Tá pensando em 1 milhão de coisas que ela precisa fazer, que ela precisa desempenhar e etc e tal. Isso é muito problemático. Então, o primeiro aprendizado, eu acredito que é a gente estar presente nos diversos papéis que a gente assume. Exatamente. Eu tenho um aprendizado, Carla, eu sou mãe, né? Mãe da Mari, vai fazer 15 anos. Eita. E eu tinha muito sentimento de culpa. A gente sempre fala, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tinha muito sentimento de culpa, de estar muito trabalho e deixar ela. A mãe, ela acaba lidando com esse grande desafio, por mais que a gente compartilhe os nossos projetos e tudo mais. Só que o que acontecia? O que eu percebia? Quando eu estava com ela, meu telefone, tava no telefone, eu tava no trabalho, eu tava em o que eu tenho que fazer. E a criança, eu acredito que ele sente aquilo quando você está, né, 100% presente. E como que eu ressignifiquei? Quando eu entendi que não importa se eu estava 30 minutos, se eu estou 1 hora, se hoje eu tive 2 horas para ela, importa o tempo de qualidade naquilo ali. Isso, e aí de todas as funções possíveis e imagináveis. Então, se você vai pra academia, você faça valer a sua meia hora na academia. Se você tá no trabalho, faça valer seu momento de trabalho. Porque nessa ansiedade, nessa busca que nós temos de ocupar todas essas várias funções, às vezes a gente não tá presente em lugar nenhum. Verdade. Né? E não tá fazendo com prazer aquelas coisas. Então, tá lá, eu tô ocupada, meu Deus, eu tô com a minha filha, eu não tô tendo prazer de estar aqui com a minha filha. Por quê? Porque às vezes você esqueceu de si, às vezes você não tá cuidando nem de você. Eu brinco muito com as pacientes. O avião já explica a gente. Primeiro coloca a máscara na gente e depois do lado. É verdade. Então, isso é a maior prova de que, de fato, se você não tá bem, como é que você vai cuidar do outro, né? Eu me lembro de quando eu era criança, que minha mãe ia pra academia não tinha possibilidade dela faltar. Eu me lembro de chorar, não vai pra academia, por favor, fica. E ela ia pra academia. E ela falava, eu preciso ir pra academia. Minha filha, 3 filhas, não tinha babá, então ela precisava ir pra academia. Nem que fosse só na academia e voltar. Exatamente. Era a fuga dela, certeza. Eu falo muito da máxima do cuidar de você primeiro, pra depois cuidar bem do outro. Mas você falou num ponto importante dessa questão da libido, Carla, que eu acho importante a gente falar, já que estamos onde a maioridade, né, do nosso público são mulheres, essa questão do se auto-perceber, que o próprio autoconhecimento traz muito isso pra gente. Às vezes, essa falta da libido acaba falando que o problema é o marido, ou o problema é na relação, e às vezes tá na alimentação, tá no dia a dia, tá no estresse, na rotina. Exatamente. Eu acho engraçado que às vezes as mulheres chegam lá com uma dosagem de testosterona, a testosterona deu baixa e vai dar baixa mesmo, porque nós mulheres não temos muita testosterona, e fala, ó, aqui, doutor, é isso, esse é o motivo pelo qual eu tô com a testosterona baixa. E eu falo, veja, não é isso. A gente é acostumada a ter níveis baixos de testosterona. Estranho seria se você viesse com nível alto. Mas, muitas vezes, você tem outras disfunções.
outras alterações de nutriente, faltando nutriente no seu corpo. Então, você tá lá com a ferritina baixa, uma fadiga extrema, como é que você vai ter força, vontade pra namorar? Não vai ter. Às vezes você tá dormindo extremamente mal, não tem uma qualidade de sono. Eu sempre falo assim, noite de sono tem que ter pelo menos 7 horas, 7 a 9 horas. Senhor. Então, gente, esse é o momento que a gente encerra esse podcast antes que a minha equipe... Eu tô brincando. Exatamente. 7 a 9 horas. 7 a 9 horas. E assim, a tendência que a gente vê pelos estudos é que a cada ano a gente tem perdido mais tempo de sono e uma expectativa de que alguns anos na frente a gente perca cerca de 2 horas de sono, que a gente já perdeu do passado, comparado. Sim. Então, muitas vezes a improdutividade, a fadiga crônica, a libido, está relacionada a coisas extremamente simples e não a doenças. Mas que você, às vezes, só consegue identificar quando você vai pro profissional, porque aí você vai lá e começa a fazer uma autoanálise da tua rotina. Então, Carla, eu só tô dormindo 5 horas por noite. E as 5 horas que eu durmo por noite, eu acordo 3 vezes pra fazer xixi. Isso que eu ia te perguntar, desculpa de interromper. Tem alguma diferença na qualidade do sono? Porque, por exemplo, eu durmo pouco. Eu durmo 6 horas, 5 horas. Não sempre, tá, doutora? Pra não levar o caramba aqui. Por favor. Mas, quando necessário, eu durmo de 5 a 6 horas. E eu percebo que essa quantidade, pra mim, eu acordo bem. Uhum. Então, eu acordo cedo, vou treinar e tudo. Não interfere, não tem nada a ver. Não, talvez as suas poucas 5, 6 horas sejam um sono de qualidade, um sono que você consiga ter um descanso, mas começa a dormir um pouquinho mais, 7, 8 horas também de qualidade, você vai ver que você vai ser outra. Isso. Então, eu só consigo isso. Ok, eu brinco que a gente vai trabalhar no caos, a gente tá no caos, vamos trabalhar no caos. Mas Faz com que tem, né? faz com que tem, mas se você puder... Inclusive, isso é indicador de diminuição de mortalidade, diminuição de diabetes, de pressão alta, de várias doenças. Porque a redução desse sono, ela impacta a longo prazo na vida. E aí, sim, vamos pensar que tudo bem, eu durmo pouco tempo, mas eu durmo 5, 6 horas de qualidade. É melhor do que dormir 8 e eu acordar 3 vezes, 4 vezes, né? Sim. E a primeira coisa que a gente poderia fazer, doutora, para avaliar essa qualidade de sono, eu acredito que muita gente tem essa dúvida, quem mora só, né? Como que eu avalio essa qualidade? Se eu acordo várias vezes, se ir ao banheiro é bom, é saudável ou não. E um outro ponto, quem é noturno? Gosta de ficar ali até um pouquinho mais tarde para estudar ou para fazer outras demandas. Existe essa diferença também? Porque tem um ciclo, né? Circadiano e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. A gente não estimula muito a ter hábito noturno, porque por uma questão fisiológica mesmo, né? O ideal é que a gente acorde cedo, renda durante o dia, durma, porque até a nossa produção de melatonina, ela vai ter um pico ali por volta de 8, 9 horas, e a gente meio que deveria respeitar isso. Só que a gente não respeita, fica na tela, fica fazendo outras coisas. Carla, mas eu tenho um hábito noturno e rendo super bem, enfim, não acho que isso impacta na minha vida. Ok, claro que a gente vai ter concessões para determinadas situações, mas não é o ideal, não é o melhor. O melhor é que, de fato, a gente seguisse um pouco disso, da hora que o sol vai amanhecendo, você tá acordando a hora também. que vai perdendo o dia também, né, vai o pôr do sol, enfim. Sim. E aí, para avaliar essa qualidade do sono, a gente tem que, obviamente, relacionar a queixa do paciente, tipo, não, eu acordo bem, eu acordo descansado, durante o dia eu sou produtiva, eu não tenho tido dificuldade de memória, eu não tenho tido irritabilidade, eu não tenho, enfim, não tenho acordado várias vezes. Acordar à noite para fazer xixi é péssimo. É péssimo. Pois eu dou bronca na minha filha, doutora. Eu disse, minha filha, como é que você... Porque às vezes sábado, ela quer acordar 10 horas da manhã. Eu disse, como é que essa criaturinha de Deus foi dormir 10 horas da noite e tá 12 horas sem ir no banheiro? Então Graças a Deus, levante a mão pro céu. E ela é uma abençoada, porque eu queria, inclusive. Porque quando a gente acorda várias vezes para fazer xixi, isso é a maior prova de que você não tá num sono profundo, que você não tá num sono de qualidade. Você tá acordando porque você meio que tá ali como se... A gente acordada, deu uma vontadezinha, a bexiga encheu, deu vontade de fazer xixi, a gente vai lá e faz. Dormindo é para que só vale acordar se a bexiga estiver explodindo. Tipo assim, sabe de manhã que você tá... Sim. Você não consegue nem se levantar direito. Isso, é pra ser assim, esse é o ideal. Tá bom, Mari, desculpa, da próxima não vou mais Isso, exatamente. lhe dar um carão. Então, legal, falamos sobre qualidade de sono, então identificar, né, nessa rotina,
Respeitar essa questão do Alguns do pacientes ciclo. vão ter indicação de fazer uma polissonografia, algum exame, coisas específicas, mas não é para todo mundo, né? Não tem necessidade que todo mundo faça. A gente tem alguns marcadores, digamos assim, a gente tem algumas coisas que nós perguntamos para entender se esse sono tem qualidade ou não. Perfeito. Vamos para uma outra pauta? Você é uma das pessoas que muito me inspira e a gente se conecta muito nesse sentido, que você tem uma rotina de manhã muito bem bacana, bem definida. Seja no domingo, seja 20 minutos que você tem, e eu te acompanho, né? E eu acredito muito nisso. Eu também coloquei isso na minha rotina. E quem é nossa seguidora, inclusive vocês, comentem aí se vocês começaram a treinar. Só para dar um orgulho aqui para Doctor. Por favor. Começaram a treinar depois que me acompanham. Porque eu falo que isso é uma regra. Só que nem sempre foi assim. Eu já fui a pessoa, doutora, que tudo era prioridade, se não isso. Então, eu saía do trabalho, inventava de ir pro treino de noite, porque hoje eu entendi que não funciona pra mim. Porque tudo acontece depois que o dia começa. Então, você Exatamente. deixa pra depois. Então, eu fui usando estratégias pra dizer, poxa, isso aqui funciona pra mim. E eu fiz uma junção, né, com a alimentação. Quanto que isso impacta, inclusive, até mais do que os treinos, né? Queria que você compartilhasse, doutora, com esse olhar científico, com o olhar da medicina mesmo, o quanto que isso interfere na nossa produtividade, o quanto que isso interfere nos nossos resultados, nos nossos negócios e até mesmo na performance que a gente tem durante o dia. Sim. Não, acordar e já conseguir fazer atividade física, teoricamente, também é o ideal. São as 7 a 9 horas de sono. Sim. E acordar cedo, já fazer exercício, principalmente pela produção dos nossos neurotransmissores de prazer e de bem-estar. Endorfina, serotonina, dopamina. A gente produz isso quando a gente vai fazer alguma atividade física. Isso é essencial, inclusive, para dar disposição, bem-estar ao longo do dia, né? É claro que algumas pessoas não vão conseguir, né? Feito você falou, por uma questão, enfim, chega muito cedo De do rotina, trabalho, né? rotina. Não, e aí, quando a pessoa fala, mas eu não acordo bem, isso é já um indicador de sono de má qualidade. Então, não existe essa possibilidade, não acordo bem, você tem que acordar bem. Não consegue por outro motivo, ok, mas você tem que acordar bem, acordar descansada, com a sensação de que realmente aquele sono foi reparador. Eventualmente vai acontecer uma noite de sono que não vai ter tanta qualidade, sim, mas a maioria dos Mas não dias, é rotina, não é né? rotina. Não pode ser rotina. E aí, quando a gente fala de alimentação, não tem nem muito o que a gente discutir, Sim. que eu acho que é um entendimento geral de que a alimentação, ela promove mudanças na nossa vida, desde a nossa pele, que vai diminuir uma acne, a um cabelo que vai ter mais qualidade, mais brilho, ao intestino que funciona, a você sentir bem-estar, a digestão ser adequada, você não ter um refluxo. Então, somar essas duas coisas, elas vão impactar positivamente em toda a sua produtividade, sua memória, sua concentração. Sim. Tudo. Você imagina, almocei uma feijoada, eu vou lá trabalhar. A digestão vai ficar complexa, Às vezes a gente inventa aqui de ir para um rodízio de sushi na sexta-feira, até a hora do almoço. Nunca é muito recomendado. Isso. Mas, assim, num ponto que eu queria te perguntar, doutora, tem algum case, algum paciente que você chegou a receber que você conseguiu, através da mudança de hábito, através da mudança de alimentação também, ter resultados, assim, até além do esperado, que você poderia compartilhar com a gente? Não, sem dúvida. Tem uma paciente até recente, você me perguntou isso, e ela treinava à noite e, enfim, ela treinava à noite, ela nem tinha um motivo específico para treinar à noite, mas era meio que isso, tipo, não acordo, tenho preguicinha de manhã. Boa noite. Vou à noite, né? E aí vivia faltando. Então, eu acho que isso é um ponto, feito que você falou. À noite acontece um monte de coisa, é aniversário, enfim, 1000 coisas, e você acaba faltando. De manhã, 6, 5 horas da manhã, não tá acontecendo nada. Tem opção, você tem que ir. Você tem que ir, acordou, primeira atividade do dia. Sim. E essa paciente, ela chegou com um quadro grave de compulsão alimentar, com um quadro de ansiedade / início de um processo depressivo. E aí, quando eu falei bem, veja, a primeira coisa que vai fazer é organizar a sua rotina. Não adianta eu estar entupindo você de medicamento, querendo ajustar a coisa que
o básico não está funcionando. Você não tem uma organização do seu tempo, você não tem uma organização da sua alimentação. Como é que você vai mudar a sua vida desse jeito? E aí, a primeira regra, porque tem coisas que a gente faz negociação, então, no nosso contrato, eu coloquei que ela iria começar a fazer atividade física pela manhã e que, obviamente, ia tentar, enfim, colocar várias coisas na alimentação para melhoras. E aí, ela me volta com 60 dias depois, que normalmente é um tempo que eu coloco para o paciente voltar, que eu acho que é um tempo bom, né? Para mudar a rotina, para ter resultado. E tudo. E aí ela veio muito bem, perdeu peso, que ela queria perder peso, sem tomar nenhuma medicação, tá? Melhor, muito melhor do quadro de ansiedade, porque aquela história de fazer o exercício final do dia, e como ela queria fazer aquilo, ela não conseguia, gerava culpa, frustração, né? E aí era mais uma coisa. Aí o que ela fazia? Descontava essa frustração. Olha como o comportamento se repete, né? Come. Total. Então, a comida era um consolo, a comida era culpa, aí comia muito, aí acordava mal, porque não tinha digerido aquele alimento. Então, o que a gente come à noite também tem um impacto muito significativo no nossa manhã, no outro dia. E aí, conforme ela foi adequando a rotina, ela me volta praticamente perfeita. Eu falei, minha filha, agora é só a gente organizar, suplementar o que tem de bom mesmo. Mas, assim, transformação de vida. Então, o que você puder fazer... A primeira coisa é você tentar organizar a sua rotina. Às vezes, você não consegue por si só. E eu vou lhe dizer, tem dias, tem consultas que eu tô lá perdendo, né? Gastando meia hora, né? Entre aspas, organizando rotina. Tá, você vai fazer o quê de manhã? E você vai fazer o quê depois? Não. Porque isso faz diferença. Era muito mais fácil se eu fosse a médica que virasse, você vai tomar um remédio para ansiedade, você vai tomar esse remédio para emagrecer e acabou. Não. Eu preciso que o meu paciente ele tenha uma organização, porque em algum momento, por mais que ele precise de medicação de cara, ou enfim, ele não vai fazer aquilo para sempre. Ele precisa criar uma estratégia que de fato seja sustentável. Então, o lema de vida de autocuidado é ser sustentável. Dani, produção, o lema de vida, equipe, é ser sustentável. E um outro ponto que eu queria também trazer, acho importante, a particularidade, né, Carla? Porque, eu olho, doutora Carla, ela tá treinando, eu vou fazer isso também. Não, acho que fazer o que você gosta, olhar o que funciona na tua rotina. Então, pra mim, funciona super treinar de manhã. Talvez pra você não funcione porque precisa sair mais cedo. E tá tudo bem. Eu acho que é se respeitar também, né, doutora? Entender a individualidade. Por isso que, assim, tem que ser algo de muita conversa, de entendimento, de ver. Inclusive assim, academia. Tipo, eu falo, gente, é muito bom, é importante. Todo mundo tem que fazer musculação. É importante pra você ser uma velhinha saudável, uma velhinha que vai conseguir... Creatina sempre, eu assisto. Que vai se levantar da mesa bem. Mas... precisa ser individual e entender que, às vezes, a pessoa odeia musculação, mas ela gosta de um beach tênis e aquilo faz bem e aquilo consegue ser sustentável. Então, é melhor que ela faça beach tênis e seja sustentável, seja frequente no beach tênis do que ela faça academia odiando, morrendo, sendo um momento de tortura para ela, né? Talvez trazer também alguém, né, junto com a pessoa, parceiro, filho, que possa também ajudar, né, nessa rotina. Isso faz diferença. Que não é toda mãe, tá? Só a mãe de doutora Carla que vai sozinha. Fitness, que deixa as filhas e não quer nem saber de ninguém. Doutora, e um outro ponto que eu acho importante também é essa questão do se auto-perceber. Eu queria que você tocasse nesse ponto também, porque o que a gente percebe? A gente está tão no automático. Uma vez ou outra você se vê no automático. Uma vez ou outra a gente se percebe na corrida, né, na rotina rápida e tudo mais. E essa percepção, a gente tem um olhar para... o que é essa dor de cabeça? O que é esse cansaço? Isso aí já vem se repetindo. Então, rapidamente você identifica essa tosse, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a percepção das pessoas ao nosso redor. Mas já faz até 3 dias que você tá assim. O que é que você tá se sentindo? Então, esse momento também do se auto-perceber. Como que as pessoas poderiam começar a ter esse olhar, doutora? Eu acho que isso é algo, assim, de um tocante extremamente importante, que as pessoas, elas têm um certo receio, porque elas acham que é besteira, porque elas acham que é perda de tempo. E eu digo isso porque eu sou essa pessoa. Por mais que eu me cuide, que eu queira ter saúde e tudo, ano passado, eu tava numa fase, assim, de... preciso produzir, preciso ser boa, preciso ser a melhor do Instagram, a melhor do consultório, a mais sarada, isso. Eu queria ser tudo. E eu não tava parando pra pensar de tipo, eu
tenho me perdoado de não estar conseguindo ser 100% nisso e aquilo. Eu tenho conseguido ter lazer. Eu nunca me esqueço, eu fui pra uma viagem, eu fui pra Paris, estava eu lá em Paris, atacada de, tipo, eu preciso voltar pra trabalhar. Porque eu não me sentia Sentimento de culpa. boa, útil, valiosa se eu não estivesse trabalhando. E isso era uma falta de percepção do meu psicológico, de que eu precisava cuidar. E aí eu comecei a ter um comportamento de tipo, nossa, seria bom se eu tivesse doente, porque eu não ia trabalhar, eu ia ficar deitada. Seria bom se eu sumisse. Aí eu, isso aí tá errado, peraí, tem alguma coisa. Que tá fora do... E aí eu procurei um colega que é psiquiatra e ele falou, Carla, isso é burnout. Isso é burnout, você tá, tipo assim, você tem uma vida, tem uma rede social, você inspira pessoas. Isso é também um papel que você quer ali, que você tem responsabilidade, que você quer mostrar que você flui, que você consegue dar conta Que você de dá tudo. conta, né? Mas realmente você precisa estar assim o tempo todo, ser produtivo o tempo todo? Ele vai pra terapia, você precisa começar a fazer terapia. Aí fui pra terapia, fiz alguns meses de terapia, já tive alta. Já está tratado. E, assim, foi quando eu comecei a desacelerar e me perceber, e aí é onde eu acho que muitas mulheres, muitas mães, muitas empreendedoras, elas não conseguem ter essa percepção. E aí é onde a gente precisa dar uma melhorada. Mesmo. Se auto-perceber mesmo e acho que se respeitar também. Se perdoar, né, se doutora? respeitar, tipo assim... A gente dá conta, a gente dá conta. A gente tem que abraçar as oportunidades. Não vamos deixar essa oportunidade fugir. Mas vamos entender que cada batalha, ela tem que ser trabalhada, né, de uma forma, um período, né? E alguma coisa você precisa abrir mão também, né? Isso. Uma coisa que aconteceu comigo nesse processo de pós-pandemia, com 11 quilos a mais. Teve muita gente aí que me acompanhou nessa temporada. E eu saí da nutricionista e eu olhei para aquela dieta ali, para aquela receita, né? Eu disse assim, sozinha eu não vou conseguir. Uhum. Vai ser mais uma receita que, né? Porque acaba acontecendo, Acontece se você não muito. tiver a disciplina. E aí foi quando eu iniciei um processo, eu falei com o personal, contratei o personal, disse, olha, eu sou a louca dos números, né? Então tudo pra mim tem que ter meta. Aí eu disse, consigo perder esses 10 quilos em 3 meses? Ele disse, Aline, se você tiver a disciplina, consegue. E quando eu escolhi isso, quando eu decidi pra mim, que é uma decisão, né? Uma decisão, o que foi que eu abri mão? De momentos sociais. Então, querendo ou não, eu até gosto de ver, doutora, eu não queria desviar seu ponto de vista, eu gosto de ver isso como um projeto mesmo, começo, meio e fim, porque não dá pra você ficar restrita 100%. E você mostra isso muito bem, de se permitir, porque é até uma forma da pessoa não ter culpa, né? Poxa, até a doutora Carla, ela se permite naquilo ali. E restrição, acho que gera compulsão também, né? Exatamente, isso é muito legal. Porque o que eu vejo, às vezes, é que quando a gente tem uma motivação por algo, a gente se vê com muita sede para fazer aquilo acontecer. E, ok, que legal. Mas desde que você entenda que aquilo pode ser uma temporada, ou que se é uma temporada muito longa, eu preciso ter alguns comportamentos de, não, essa temporada ela vai ter o sábado que eu vou sair, essa temporada vai ter o aniversário que eu vou ter uma tranquilidade de sair, não vou ficar bitolada naquilo, porque... Não dá pra ser 100% o tempo todo. E Sim. Foi isso que eu aprendi, inclusive, ali numa história do burnout, Sim. né, do ano passado, que eu queria ser 100% em tudo. E é um trabalho diário de percepção, um trabalho diário de entendimento daquele processo, daquele projeto. Então, vamos lá, a gente começa e faz uma estratégia. Ah, vamos colocar isso aqui. Carla, mas eu vou pra um show. Eu falei, quantas vezes você vai pra um show? Ah, vou a um show uma vez no ano. Ok, se permita, sabe? Aproveite aquele momento. E eu gosto muito de trazer essa realidade da vida na rede social, de tipo, ó, gente, tô saindo aqui do consultório, hoje é 9 horas da noite. Hoje eu tô indo pra academia sem vontade nenhuma, mas eu vou pela disciplina, porque é importante, porque me faz bem. Mas entender que esse processo, quando é muito restrito, quando é muito... sem ressalvas, eu não gosto desse perfil de paciente. Quando o paciente, ele é tipo assim, ele quer ser 100%, 1000%, porque eu sei que ele vai cansar. Lá na frente vai cansar. É como se você estivesse correndo uma maratona que não tem fim, né? Isso, ele vai cansar e ele não vai conseguir dar seguimento a longo prazo. E aí, lembra a história da sustentabilidade? Sim, tem que ser sustentável. Não é sustentável. Eu preciso que ele entenda que tudo bem ele comer um pedaço de bolo, agora ele precisa comer 2 fatias, ele precisa comer uma fatia grande sozinho? Não precisa. Eu quero que ele
de vez em quando, entenda que tudo bem se ele faltar na academia porque tá muito cansado, porque dormiu mal, mas que ele não, tipo assim, borrou uma unha, né? Pintou todas as unhas, borrou uma, tudo precisa bem, tirar não precisa todas, tirar né? todas, né? Vamos Quem continuar. nunca? Exatamente. Quem nunca, é verdade. Então, o ser sustentável, isso é importante. Demais. E eu queria falar, Carla, com uma coisa que ajudou muito. Eu dou muito o meu exemplo, porque, nossa, era uma crença muito forte, de anos. Eu viajo muito, não, isso não é pra mim. Ai, eu não gosto de... Enfim, eu aprendi muito, mas não é sobre mim, né? Mas tem uma coisa que me ajudou bastante, que são as pessoas ao redor. Hoje eu tenho a clareza de dizer assim, não quero e tá tudo bem. Ah, mas você não vai comer uma... Não tô bem assim. Só que tem pessoas que acabam... Ai, só mais esse pedacinho, né? É o seu projeto, né? Então tem que fazer sentido pra você. Exatamente, fazer as coisas pelo motivo certo. Isso é muito, muito real, assim. Às vezes a pessoa tá fazendo... eu vou emagrecer. Eu atendo adolescente, eu vou emagrecer porque minha mãe quer que eu emagreça. Uhum. Eu vou cuidar por conta desse exame que tá alterado. Não, você tem que cuidar porque você vai se sentir bem, porque aquilo vai fazer sentido pra você. Quando não faz sentido, o paciente ele faz um tempo, mas ele larga. Quando faz sentido, tipo assim, transformação de vida, transformação pessoal. Poxa, eu me olho, eu tô me sentindo bem, isso me agrada no espelho, minhas roupas estão cabendo. Você consegue ir, você não fica olhando para os lados, você ainda dá uma olhadinha às vezes, mas... E você realmente faz aquilo pelo motivo correto, você consegue dar seguimento. Tem uma pauta que é um pouco polêmica, que a gente, assim, percebe que é muito frequente. Eu acho que isso até, né, nos últimos anos isso tem sido mais frequente, porque o mercado da própria beleza, bem-estar, ele também vem crescendo muito, né? Verdade. Só que as pessoas não querem passar pelo processo, elas querem comprar o processo. Elas querem comprar a dieta, elas querem comprar o emagrecimento, elas querem comprar os menos 10 quilos sem fazer absolutamente nada. Exatamente. E aí vem a questão, doutora, dos emagrecedores, né? Dos inibidores, vamos lá, efeito sanfona. Chega muita gente pra você e faz assim, doutora, quero perder 10 quilos, qual é o remédio que você tem pra mim? Olha, graças a Deus tem diminuído. E eu vou lhe dizer que pior ainda é o dos hormônios, dos anabolizantes. Que assim, graças a Deus esse perfil quase não chega pra mim, porque sabe que eu sou chata, Sim, que eu sou sabe que cri-cri. você vai... Eu sou cri-cri. Porque Sim. eu vou fazer o que faz sentido pra pessoa, o que é realmente saudável, né? é saudável, tem indicação. O que adianta você perder ali 10 quilos porque você tá tomando uma medicação, ou ganhar 5 quilos de massa muscular porque você tá cheio de anabolizante, e depois você... Sabe, perder. Essa semana, olha, isso foi uma graça. Tem cada coisa que chega lá no direct. Que Cada pérola, cada né? pérola. Essa pérola eu fiquei assim, não, meu Deus, não é possível. Aí uma pessoa me mandou uma foto das pernas e mandou a foto das pernas da Paola Oliveira. Aí falou assim pra mim... É sério? É, sério. Aí falou assim pra mim, olha, eu tô no meu projeto de 40 anos e eu quero saber se com 3 meses eu consigo chegar nessas pernas da Paola Oliveira. Aí eu falei, não, é brincadeira, não pode ser possível que a pessoa tá falando isso. Aí a pessoa pensa assim, eu respondo, eu ignoro. Eu realmente pensei, eu falei, não, eu vou orientar, porque senão ela vai procurar, talvez, um picareta da vida, Sim. que vai falar pra ela que é possível, vai encher ela de anabolizante, ela pode até ser que chegue perto das pernas da Paola Oliveira, mas lá a que não vai custo? ser sustentável, né? A que custo? É uma coisa que eu sempre pergunto, a que custo? Então ela vai lá, faz um monte de anabolizante, usa, nananã, só que aí ela... ferra com a saúde cardiovascular dela, perde cabelo, se enche de espinha. Isso é frequente lá no consultório pra gente remendar as bobagens que as pessoas fazem por aí, sabe? E aí, quando a gente fala no tocante emagrecedores, a gente tem que lembrar que existem medicamentos que são para tratamento de obesidade, de sobrepeso, que é doença, que é patologia, que é diferente de você tomar uma medicação para perder 5 quilos. E eu não condeno também, se você, tá com muita dificuldade, se você já foi para nutricionista, você tá fazendo exercício físico e vai lá e quer tomar uma medicação para emagrecer um pouco, Pra acelerar. Para acelerar, porque você não tá conseguindo. O que eu condeno é, você não quer fazer nada, você não quer mudar nada e você quer tomar o remédio pra te emagrecer. Você quer ser emagrecida. Isso não dá. Isso não tem como ser sustentável, isso não tem como ser bom. Então, é uma preocupação, tanto que existe uma das medicações mais famosas aí, que é a semaglutida.
Posso falar o nome? Claro. Ozempic, Sim. que tá em falta. Não tem Ozempic no mercado e a gente usa E não tem para pessoas que e precisam. não né? tem para pessoas que precisam, então não tem para diabético, não tem para obeso, não tem para paciente que realmente precisa dessa medicação. Por quê? Porque tem uma galera na moda usando por conta própria, achando que é água. Gente, é remédio. Remédio tem que ter indicação, remédio tem que ter acompanhamento. E aí o efeito rebote vem e vem lindamente. Por quê? Porque essa pessoa não mudou o hábito. Então ela come muita tranqueira, ela passa a comer tranqueirinha, e aí daqui a pouco ela para o remédio, a fome E come volta, 2 vezes mais e come tranqueiras. 2 vezes mais, o metabolismo desacelera porque perde músculo. E aí efeito rebote. Aí a culpa é de quem? Do remédio. O remédio não presta, a culpa é do remédio. Não, a culpa é sua, que não tem responsabilidade com a sua saúde. Ok, gente, assim a gente já finaliza. Não, mas é importante a gente ter esse olhar, porque eu falo muito que primeiro momento de mudança, doutora, é consciência. É. Então, se tu faz isso de forma consciente, ainda assim, consciente dos riscos, consciente do que pode acontecer, e ainda assim você faz, você tá ciente da responsabilidade. Exatamente. Daquilo ali, É. né? Teve até um caso, não sei se vocês viram, de uma, acho que publicitária, enfim, tava tomando por conta, foi parar na UTI, enfim, muito sério, é muito sério, gente. É sério e acontece, né? Pode Demais. acontecer, né, doutora? Demais. Perfeito. Olha, então, digamos que se a gente pudesse fazer um brainstorming isso aqui, tudo começa com hábito, Isso. rotina. Rotina. Que mais? Vamos lá, hábito, rotina, ter um entendimento de onde você quer, do que você quer chegar, do motivo certo, né? De realmente entender que essas escolhas diárias, elas vão mudar a história da sua vida, não só do ponto de vista de saúde, mas de bem-estar, de encontro, de relações, de né, tudo, sabe? Você tá bem cuidada, você modifica tudo. E aí, voltando à história que eu falei, sobre mim lá, que ano passado eu tava no burnout, Sim. eu tava tão cuidando só do outro, que às vezes eu esqueci de cuidar da casa, do marido, de ligar mais para os meus pais, de ser uma pessoa mais presente para minha família, porque eu só queria ser a médica que cuidava de todo mundo, e minha família, quem tá junto. É o risco da gente amar muito o trabalho, né? Amar aquilo que a gente faz se torna tão prazeroso que você não vê se é sábado, se é domingo, se é segunda, né? E que muitas vezes até um próprio vício, porque é um vício de você se sentir importante, é o lugar que você consegue fazer e você é bem vista. Verdade. Então, que bacana. É perigoso. Falando em família, falando em relações, né? Tem na verdade, algo que a gente queria compartilhar com você. Deixa eu ver se já tá aqui, se a produção já liberou. Aí, surprise! Coisa linda! Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amor. Bom, falar de Carla, se eu fosse falar 5 anos atrás, talvez eu fosse chamado de louco, né? Porque ninguém a conhecia ainda. Então eu ia dizer, esse cara tá falando todas essas características boas e tal, porque tá apaixonado, não sei o quê. Também, né? Era verdade também, mas hoje as pessoas podem comprovar na prática, pela convivência que tem com ela através da clínica, no consultório, ou até na academia, enfim, em eventos, a pessoa que Carla né? Uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa que carrega valores, carrega princípios, leva isso aonde vai, né? Ela foi muito bem educada pelos meus sogros, enfim, com muita sabedoria que uma mulher tem que ter dentro de casa, me ajudou muito durante esses anos que a gente tem convivido a superar obstáculos, né? Uma parceirona minha para todos os momentos. E, enfim, ela é super apaixonada pelo que ela faz e talvez esse seja o grande fator de sucesso da vida dela, como empreendedora, como empresária e como médica, né? Ela não só leva a saúde biológica aos pacientes, né, que é o que ela foi formada, mas ela consegue ter uma empatia e uma capacidade de levar uma cura também espiritual, mental, a todas as pessoas com quem ela se relaciona. Ela é uma pessoa que quer levar o bem, quer fazer o bem sempre. Então, poxa, uma pessoa que tem muita ação, uma pessoa dinâmica,
né, ao contrário de mim um pouco, porque eu sou um pouco mais pragmático, então a gente se completa nisso aí. Eu aprendi muito com ela, né, a tomar mais ação em coisas que tem que agir com mais rapidez. Assim como também a gente trocou um pouco de experiência, no qual hoje ela também planeja um pouco mais, talvez, do que o que ela planejava antes. Enfim, falar de Carla realmente só tem bons adjetivos para ser falado, né? O trabalho que ela faz hoje aqui em Caruaru e região é um trabalho que tem muito reconhecimento das pessoas e é justo. Ela faz por onde chegar até aí, né? Não é fácil. Eu sei particularmente de todas as barreiras e as dificuldades que ela enfrentou para chegar onde ela está. A gente até conversando várias vezes, a gente toca no assunto de como é que ela começou, né? Que foi atendendo em casa. A gente não tinha consultório ainda. Enfim, foi o primeiro atendimento dela. A gente até vendo esses dias, a gente viu foto do primeiro atendimento dela. Foi em casa, eu tinha que me esconder no quarto, né? Para ela poder fazer a consulta do paciente. E isso é uma jornada empreendedora, né? É como começa, a gente começa de baixo e a gente aprende a dar valor às coisas quando a gente conquista. E Carla, ela mantém essa humildade até hoje, né? Então, você percebe no conversar com ela, você percebe no conviver com ela, as pessoas que têm esse privilégio de conviver, percebem o quanto ela transparece essa pessoa bondosa, humilde, inteligente, corajosa e essa pessoa forte que ela é. Eu acho que essa palavra define muito bem ela. Ela é uma pessoa super forte. E eu quero dizer que ela pode contar comigo sempre, para o que ela precisar. Eu sempre vou estar ao lado dela. Estamos construindo uma família juntos, né? E tenho certeza que será uma família muito abençoada, né? Hoje ela também já está levando a palavra de Deus através das redes sociais dela, evangelizando pessoas, super importante, trazendo cura espiritual para essas pessoas também, né, que precisam. E, enfim, espero que Deus nos abençoe, Ele vai nos abençoar e abençoe muito ela e a carreira dela, porque ela é merecedora de tudo que ela conquistou até hoje. Um beijo, meu amor, te amo, conta comigo sempre. Tchau. Linda. Eu aqui me segurando para não chorar. Então, né? Já até o olho cheio de lágrima marejando. Oh, Jesus, que coisa linda. Obrigada por esse presente muito especial, menina. Olha. Olha, foi 5 minutos aí de declaração Tá do começo ao fim. Fiquei... Aprendam, tá, homens? Isso, muito bem. Não, aí. igual no nosso casamento, os votos dele, assim, foi... Ele, não, eu não quero fazer voto, do dia do casamento, de um show. E eu lá com o meu voto, assim... Já não tinha expectativa, né? Eu falei alguma coisa aqui, colocar uma musicazinha de Jorge Mateus no meio dos votos. Mas é muito bom, né? Ter uma pessoa, né? Um parceiro, na verdade, que eu vejo muito vocês que se complementam, que são parceiros. Inclusive, ele te ajuda na gestão do consultório, Total, né? Isso, sem ele. Enquanto sem empreendedora. Ele nem sou, sem ele nem sou. Enquanto empreendedora, tudo que eu sei, eu acho que foi através dele, assim. E é incrível o quanto ele, tipo, me apoia em tudo. Porque... Tanto quando eu falo da minha ausência, que eu comecei a trabalhar, se não fosse ele aceitar, entender, jamais teria dado certo o nosso casamento e tudo. Sim. Porque a gente precisa, nós que somos mulheres empreendedoras, fortes, que gostamos, amamos o que a gente faz, a gente precisa de um parceiro que realmente seja compreensível. Verdade. Porque não é fácil, realmente. Verdade. O fato dele ser empreendedor, né, também te ajuda bastante, muito. Porque ele tem um entendimento, né? E vocês, eu vi que uma live que vocês fizeram aí, a gente entrando um pouquinho, né, nessa vertente do empreendedorismo. Você é uma excelente doutora, né? Que tá ali focada no atendimento, tá ali focada na transformação, gosta muito do que faz. E esse é um grande desafio enquanto empreendedora, porque a gente é muito boa naquilo, tecnicamente, mas a gente tem que lembrar que os outros pilares, né, precisam também de ajuda. Como que começou isso aí? Como é que você enxergou nele essa
oportunidade de se complementar nessa parte? Na verdade, assim, desde o início, eu me lembro que eu, sei lá, dava plantão e a gente sai da faculdade liso, né? Tipo assim, anos de luta. E ainda mais medicina, hein? Medicina, que era o dinheiro contado. Exatamente, levou tudo. Mas devolveu, né? Graças a Deus. E aí eu começava, sei lá, a ganhar dinheiro e tudo. E meu pai, ele sempre deu uma noção muito grande pra gente em relação às finanças, porque eu brincava que assim, pai, você deixava a gente passar perrengue pra gente aprender as coisas. E ele deixava a gente passar perrengue, viu? Uhum. Pra gente aprender, pra gente Sim. valorizar, pra gente ver como era difícil. E aí eu sempre tive essa noção. Mas ele sempre falava, amor, vamos organizar, vamos fazer planejamento. E eu sou péssima de planejamento. Era, né? Estou transformada. Sim. E aí foi quando ele já começou a se inclinar para me ajudar, para mostrar isso. E aí quando a gente começou a crescer, que a clínica foi dando super certo, eu falei, amor, preciso de você aqui. Preciso realmente que a gente esteja junto, alinhado para fazer o negócio fluir. E sem ele, eu jamais teria chegado onde eu tô. Porque ele é o meu ponto de apoio, assim, para tudo. Ai, que maravilha, gente. Muitas declarações aqui. Muito E na véspera, né, entrando no mês de junho, no Dia dos Namorados, mas ela, de fato, a gente vê isso, a gente sente muito bacana. Jória, obrigada aí pela contribuição, por ter participado, deixado esse momento, né, mais acolhedor. Carla, falamos sobre autocuidado, sobre autoconsciência, sobre rotinas, sobre hábitos, sobre o cuidado, né, os riscos aí do remédio por conta própria. Isso, exatamente. Tem alguma coisa que você acha importante a gente deixar como mensagem, assim, aquele momento que você tá ali olhando pra ela, né, tem mulherada aí te ouvindo, te assistindo também, e sabe quando a gente diz assim, eu quero deixar aquela mensagem porque aquela pessoa precisa saber disso? Esse é o momento. Olha, que momento impactante. Preparem-se, mulherada. Preparem-se. Então, na verdade, eu quero só reforçar o tanto que essa consciência em relação ao seu comportamento, em relação à sua espiritualidade, em relação ao seu autocuidado vai transformar a sua vida. Eu vejo e atendo todos os dias mulheres desesperadas, mulheres e pessoas de forma geral que estão ali buscando uma cura de uma doença específica, sim, mas que muitas vezes aquilo foi desenvolvido por maus hábitos. E não falo só de alimentação, não falo só de falta de exercício, mas de o entendimento de que você precisa se priorizar, de você ter um relacionamento que é saudável, de você fortalecer sua espiritualidade, sabe? De você estar sempre alinhado com Deus e entendendo os propósitos da vida. Na verdade, a grande maioria das doenças, elas começam aqui, na mente, começam realmente sem esse posicionamento, sem esse trabalho, inclusive, que você faz, que é incrível, essa mentoria que você faz com as mulheres. Sim. Por que isso transforma vidas? Por que eu comecei a fazer uma mentoria com a Aline e eu emagreci. Sim, é verdade. Porque você dá percepção para as pessoas. Sim. Então, gente, assim, organizem primeiro a casinha de vocês, façam o básico, entendam que tem coisas que são inegociáveis. Então, se alimentar bem, exercício físico, saúde mental é inegociável. Não vale a pena você deixar para depois, porque senão as doenças elas vão aparecer e aí você vai ter que lidar com as doenças. E aí chega, né? A conta é alta para pagar, muito né? Alta, é. E eu falo muito assim, só pra gente finalizar esse ponto, que quando a gente tá bem, tudo ao nosso redor reverbera, né? Você tá bem, você tá com alto astral, você tá descansada. Se você não descansa, a gente fica mais irritada com a equipe, com a família, tudo fica problema, né? Tudo se torna problemático. Vira murmuradora, né? Você vira aquela pessoa que reclama muito, né? E então, se cuidar, gente. Acho que a gente encerra com chave de ouro essa série sobre autocuidado. Condutora, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, assim, de prontidão em estar com a gente nesse momento. E a gente vai para o último bloco, que é o seguinte, eu vou te trazer algumas palavras e você vai dizer pra gente o que é que ela significa para você. E eu quero começar com a palavra Deus. Eita, vamos embora. O que Deus significa para mim? É basicamente tudo, né? Assim, minha vida, ela hoje é guiada e regida por Ele. Não existe nada que eu queira fazer que não seja da vontade de Deus. Então, é obediência. Eu acho que obediência. Filhos. Muito em breve. Fica spoiler. Saúde.
Saúde, vamos pensar, meu Deus, é para responder com uma palavra? Não. Sobre tudo? Não, saúde transforma a vida. Saúde transforma absolutamente tudo ao seu redor, transforma quem você é, lhe dá bem-estar, lhe dá segurança, qualidade de vida, te ajuda a lutar. Se você não tem saúde, você não vai ser um bom empreendedor, você não vai ser um bom médico, você não vai, de fato, fazer aquilo de uma forma contínua por muito tempo, né? Sustentável. Eu aprendi. Ciência, eu acho que é o que nos move a querer mudar o outro, né? A querer tratar. A ciência, ela realmente vai trazer inovações que vão ser fundamentais para tratamentos. Então, o paciente diabético, chega lá uma medicação e aquilo controla a doença dele, isso dá expectativa de vida. Então, tudo tá guiado pela ciência e a gente precisa trabalhar com muita evidência científica, porque não adianta só achismo. É verdade. E você ensina isso muito bem também, tá? Aprendo muito. Doutora, pra gente finalizar, qual foi o último momento, assim, um momento muito desafiador para você? Como eu falei, né? O Ela Dá Conta é você dar conta de tudo aquilo que faz sentido para você. De tudo aquilo que você, dentro do teu limite de espaço, de tempo, diz que é bom, é benéfico. E qual foi o último momento, um momento muito desafiador, aquele momento que te deu frio na barriga, que você olhou e disse assim, chegou para mim, é porque eu dou conta? Eu acho que, assim, foi a mudança, né, do consultório pequenininho, que eu tinha aqui até no Difusora, pra clínica, e uma clínica com um custo lá em cima. Visitem, viu? Visitem. Isso. Um custo lá em cima, com mais funcionários, com a parte de gestão, que você gerir um consultório sozinho é uma coisa, você colocar outras pessoas e tudo. Então, isso foi extremamente desafiador, porque nós médicos, nós não somos feitos para isso. Nós somos feitos para sentar na nossa mesinha, fazer a nossa prescrição, cuidar do nosso paciente e atender bem e pronto. Então, isso foi extremamente desafiador, mas foi transformador para a minha vida. Eu acho que eu jamais atingiria lugares que eu estou, que eu sou convidada, que olha como prestígio, se eu não tivesse encarado de verdade esse desafio e feito acontecer. Então, como é que você fala? Se chegou pra mim é que eu dou conta. Olha aí. Então vamos fazer um brinde para mulheres que dão conta, né? Isso, muito bem. Gente, esse foi o nosso 20º episódio da série sobre autocuidado com a doutora Carla Guedes aqui, endocrinologista e nutróloga, que trouxe pra gente uma baita aula e dá muitas aulas diariamente nas redes sociais dela. Não só aulas, mas também inspiração. Doutora, muito, muito obrigada pela sua presença, pelo seu sorriso, pela sua doação e dedicação. Continue. Essa é uma frase que eu adoro ouvir quando as pessoas me falam isso, porque é aquele momento que a gente tá, né, querendo murmurar. Continua. Então, continua. Seu trabalho é lindo. E deixa agora esse momento final aí para você se despedir das nossas ouvintes. Queria agradecer, foi incrível. Acho que é muito legal esse seu trabalho, prestigiar agora isso aqui de pertinho. E eu tenho certeza que você transforma muitas vidas através disso aqui, que você traz pessoas que têm o que acrescentar. Então, é só gratidão mesmo. Eu acho que ter um coração grato move a nossa vida, né? Gratidão é tudo. Esse foi o nosso 20º episódio. E eu quero, né, mais uma vez agradecer a nossa patrocinadora oficial que faz tudo isso, nos ajuda, né, a levar ainda mais essa mensagem para as pessoas, JCF, concessionária autorizada da Caoa Cherry, aqui em Caruaru, Pernambuco, e que está, nesse momento, campanha aqui, tá, gente? Nessa temporada, com emplacamento total grátis, película, 2 revisões e ainda mais tanque cheio. Esse foi o nosso podcast Ela Dá Conta. Sigam ela.daconta, seu perfil. Doutora.Carla Guedes. Doutora.Carla Guedes e @Aline Portela Oficial. Se você está nos ouvindo ou nos assistindo, marca a gente nas redes sociais. Quero muito saber que você está aqui com a gente. Até o próximo episódio.